Olá, estamos de volta. Esperar a Vanessa voltar. Hello! Hello, estamos de volta. Estamos Agradecer a de presença de volta à todo. nossa programação normal. É, agradecer a presença. A Sônia Sutuana entrou, gente. Olha, Beijo meu pra médico entrou Sônia. lá, Rômulo! Esse médico é A demais, ele me Sônia, a chamou de doutora Sara. Vanessa na sala do consultório, adoro. Ai, céu. Pois é. Eu tô com medo que esse Olha, meus negócio alunos caia. todos maravilhosos entrando, que saudade, gente. Ai, Olha nem o Ju, fala, gente. Juarez, Chuchu. Ai, é um povo tão maravilhoso que está vendo aqui. Que É, maravilha. são maravilhosos, são maravilhosos. Que Olha, a bom que tá Franci está sendo. aí A também. Franci, a É, Franci tá vai estar sentindo falta comigo. da rainha das lives. Não é? Ela vai estar comigo dia 27, viu? Falando de literatura afro-brasileira. A gente Olha, estava acertando o passo ontem. É, vamos lá, vamos maravilha. terminar? Vamos. Então, falei então sobre a importância da literatura de autoria feminina em Moçambique, da mudança de perspectivas e de temáticas que essa geração contemporânea está Calma. trazendo. Não, isso não. Vai, pode falar. Não briga com o Joab ao vivo. Aqui Então, baixou o volume. a... e daí eu trouxe exemplos que foi, enfim, a maravilhosa da Sônia Sultuani. Eu li um poema dela que está em outro livro, mas temos aqui esse livro que está na Capulana. Também falei um pouco sobre a Melita Mazzini, que tem, Sim. então, poemas que trazem essa questão da liberdade, principalmente a partir da dança, né, que se torna representativa a partir da dança. A Deusa da África, com esses poemas que ela traz essa inversão, né, masculino e feminino. Mencionei a Irondina, mas como eu estou tratando mais essas questões do erótico, do liberado, a Irondina tem um outro tipo de poesia aqui, mais conceitual, que também é maravilhoso, mas que se trata mais a uma casa metafísica e menos a essas corporalidades que a gente está mencionando. Agora chegou a minha xará Vanessa aí, maravilhosa, Ah, da UFRJ, o é. Gustavo também entrou. É um povo Gustavo, lindo a Cíntia, demais. a Conceição Flores está aqui também, aqui do Rio Que Grande do lindo! Norte. Olha que Ela maravilha, a está gente desde o tem aqui. início, um amor, morro de É saudade. Não posso nem dar um maravilhosa, ela é abraço nela. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Bom, e daí então eu queria terminar, depois dessas autoras que eu falei, eu queria falar da Lica Sebastião. Lica Certo. Sebastião é uma poeta moçambicana que está publicada no Brasil também pela Capulana. Ela tem esse livro de Terra, Vento e Fogo, que foi publicado em 2015. E aqui eu percebo a autoria feminina voltada para essa questão do sagrado feminino, que eu acho muito interessante, porque de repente não é. Porque a gente sabe, né? Ó, a Sara voltou lindona. A gente Sara, linda, sabe, Vanessa, linda. a gente sabe que é uma criação, é uma herança patriarcal, essa noção de uma suposta inferioridade feminina, que não raro começou exatamente, como até isso é falado naquele livro da Gerda Lerner, né, A Criação do Patriarcado, não raro, ou provavelmente, começou essa necessidade de dominação masculina, começou exatamente pela consciência de menor poder sobre a natureza, a vida, o mundo. Porque, na verdade, a mulher gera vida. A mulher é o útero do mundo, né? A Conceição Evaristo fala sobre isso. Então, a gente sabe que o mundo não existiria sem as mulheres. O papel da mulher nessa sociedade acabou sendo, de alguma forma, relegado a isso, né? A ser o papel doméstico, de ficar cuidando dos filhos, de ficar lidando da casa. E faz pouco tempo que isso começou a ser repensado como deveria. Então, pensar no sagrado feminino, para mim, no meu entender, é exatamente retornar o, o real valor feminino.
Gente, uma mulher é uma coisa muito divina, pelo amor de Deus. Olha, Barack Obama já dizia, as mulheres podem não ser perfeitas, mas são muito melhores que os homens. Com certeza. Mas enfim, a mulher, pô, Elisa Lucinda já fala, né, também sobre isso, maravilhosa, a ideia, né, de uma mulher poderosa. A mulher é um bicho que sangra todo mês e nunca morre, gente. A força que tem uma mulher, pelo amor de Deus. E Então, você sabe, né, que o sangue menstrual, ele é a demarcação do poder do feminino, né? Há uhum, determinadas entidades do panteão nigeriano que conhecem a mulher pelo cheiro da menstruação, né? Há determinados cultos, né, e sociedades secretas de mulheres que são feitos justamente com sangue menstrual, né? Inclusive, né, tem alguns rituais que dizem que a mulher menstruada, ela pode tudo, né? Tudo que ela pedir acontece. Então, o sangue menstrual é a maior representação da existência vital do ser humano. Então, o desrespeito, não é, às mulheres, o desrespeito ao poder da maternidade, não é, elas nos geram. Não é? A mulher faz um homem, mas o homem não faz uma mulher. Né? é. Então, isso é uma questão de poder muito forte. E no panteão africano, nos cultos africanos, a maternidade é sagrada. Sim, Né? Então, sim, sim. esses desrespeitos que a gente vê aí, não é, em relação ao feminicídio, não é, a mulheres que são estupradas, né, a todos os sexismos que envolvem a mulher, a natureza de alguma forma responde. Né? Sim. As pessoas pensam que a natureza está morta. A natureza não está morta, não. A natureza está viva. Está aí o Covid-19 como uma resposta da natureza para que a humanidade tenha consciência do que a natureza é capaz de fazer quando ela quer. Né? E a gente que é adepto aos cultos africanos, a gente tem plena consciência disso. Então veja como os mares estão mais limpos, as florestas mais limpas, os pássaros. Eu fico aqui na minha janela, né? Aqui tem uma mata preservada, perto de onde eu moro. Tem pássaros que eu não via faz tempo, eles estão voltando. Né? Eu não vi o cantar dos pássaros. Então, a gente, parece uma coisa muito simples, né? Mas as pessoas perdem a noção do respeito, perdem a noção de que a natureza foi dada a gente de graça. E a gente territorializa da pior forma possível, Vanessa. E a literatura, você vê um texto da Lica Sebastião, é uma forma de nos ensinar isso, né? Essa parte ecológica. Inclusive, o ecofeminismo é uma das epistemologias que vem ganhando mais força no âmbito dos estudos feministas, né? Vai sair um número agora muito bom com a revista Artemis, que é só sobre ecologia, só sobre Que ecofeminismo. ótimo. Tá, vamos lá, pode É continuar. muito importante se pensar, né, nesses aspectos, e principalmente agora você falou em feminicídio, eu fico muito assustada pensando sobre isso, que nessa época de confinamento, de quarentena, a gente está vendo 50% de aumento de casos de violência contra a mulher. É uma coisa realmente que me assusta, porque inclusive, eu cheguei a ver uma postagem de uma mulher falando sobre isso e um homem qualquer comentando algo assim: ah, mas se a gente não está podendo sair, vai fazer o quê? Tipo, não bater na sua mulher, e já que não pode ir para o bar beber, é pedir muito? Realmente é óbvio, né? Não estamos generalizando. Né? Eu não sou, não tenho misandria, não tenho raiva de homem, não tenho nada disso. Na verdade, existe uma necessidade de reformulação desse eu masculino. Esse mundo heteronormativo, principalmente, precisa se reinventar, porque as mulheres já se reinventaram. A gente não tem mais na sociedade como ocupar aquele lugar de presas domésticas que vão procriar e cuidar da casa. A gente já quer autonomia, a gente não quer ter filhos, às vezes, temos outras preocupações. Então, o homem dentro dessa estrutura social precisa achar um jeito, encontrar uma forma de se colocar como companheiro da mulher, sem a necessidade da dominação, que já não é mais possível. Porque o que está acontecendo? O homem não pode mais dominar a mulher financeiramente, porque a mulher ganha o seu próprio dinheiro na maior parte das vezes. Ele não pode mais dominá-la financeiramente. Ele sabe que se ele fizer o que ele quiser, ela pode ir embora e se manter e se sustentar. E já que esse homem não pode dominar essa mulher financeiramente, o que ele faz? Ele domina através da força. A Hannah Arendt já diz que a demonstração de força, na verdade, é uma manifestação da perda de poder. Porque quem tem poder não precisa demonstrar através da força. Quem faz isso é porque está perdendo o poder. Então, esse medo
masculino, que acontece muito hoje em dia, né? E obviamente não estamos generalizando, mas sim acontece, de enfrentamento dessas mulheres. De repente um homem confronta uma mulher como eu, como France, como Súria, que é professora de educação, como várias amigas que eu tenho, que são mulheres de 30, 40 anos, mulheres doutoras, independentes, que moram na sua casa, pagam suas contas sozinhas, não precisam de ninguém para pagar as contas e se assustam com tanta independência, com tanta autonomia. Por quê? Porque o homem estava habituado com uma mulher dependente e ele não sabe lidar. Como que ele vai se colocar numa relação com uma mulher que não dependa dele, nem financeiramente, não dependa emocionalmente. Uma mulher que, obviamente, pode estar muito feliz por estar numa relação, mas que não vai cortar os pulsos se não estiver numa relação. Então, existe toda uma necessidade de reestruturação social, porque esse ideal burguês do amor romântico, que a mulher nasceu para casar, procriar e ter filhos, e o homem é que vai dar a base de subsistência, vai ser o paizinho que vai proteger a mulher, quando na verdade a mulher é que é a mãezinha fazendo tudo, né, em casa, etc e tal. Então, esse imaginário já não existe mais. Então, ao mesmo tempo que nós, mulheres, estamos nos reinventando, há essa necessidade da reinvenção deste papel hétero normativo, né? Eu até já conversei muito com isso com um amigo que estava na live, não sei se está mais, que é o Juarez, que é professor da UFMG, Juarez Guimarães. Então, existe sim essa necessidade. Mas voltando então ao Sagrado Feminino, a ideia do Sagrado Feminino, para mim, é muito interessante porque recupera, a meu ver, algo que foi perdido, que é isso que você mesmo tem dito, que é a perda desse respeito aos papéis biológicos que a mulher exerce e que o homem simplesmente é incapaz de exercer por questões biológicas. Agora, então, tanto a maternidade quanto a fertilidade, enfim, todos esses papéis sociais que a mulher e biológicos que a mulher exerce, na verdade, não a tornam menos importante. E tem um papel cumprem uma função no nosso mundo que é simplesmente insubstituível. Então, sim, deve ser valorizados. A gente sabe que existem culturas que acham que a mulher menstruada é impura, né? Até mesmo países africanos, a Nigéria, por exemplo. Então, a mulher menstruada é impura, ela tem que ser separada, ela não pode chegar perto, contaminar o homem. Então, existem várias desconstruções culturais que precisam ser feitas. Porque o que a gente faz quando a gente não conhece algo? A gente teme algo. Os próprios ritos de iniciação em Moçambique, né? Também, exato. Que acontecem para homens e para as mulheres. Exato. Né? Essa de migração da infância para a puberdade. Né? Sim, sim. Tem uma ONG lá, né, a Women Law in South Africa, que atua, né, justamente na zona rural para impedir que esses rituais permaneçam, né? Porque tem cortes, é uma coisa bem agressiva, né? Principalmente com as mulheres. Algumas têm até o clitóris cortado para não sentir prazer, né? É uma coisa muito isso em grave. Moçambique não, né? Mas tem vários países da África que ainda tem essa prática e é algo realmente que se tem que falar sobre. Mas esse tipo de mudança eu já acho que é uma mudança que tem que ser de fora para dentro, né? Não adianta nós chegarmos lá com o nosso, né, etnocentrismo e dizemos, não, parem de fazer isso porque é feio. Quer dizer, é óbvio que nos choca, mas acho que a ideia é promover uma espécie de conscientização que eles mesmos consigam, né, como já acontece em alguns países, que eles mesmos se deem conta dessas práticas que são desnecessárias e absurdas e comecem a impedir esse tipo de ritual, né, que acaba sempre fazendo com que a mulher é que saia desvalorizada e que tem algum tipo de prejuízo, né? Então, exatamente, esse tipo de situação realmente é assustadora. Bom, então, pensando então no sagrado feminino, a gente pensa que podemos associar até mesmo, né, a mitologia, né, mitologia grega, ou então várias histórias de se pensar, né, na Gaia, na Terra, como a mãe, a deusa mãe, que vai ser fecundada. Então, a gente vê vários poemas e textos que trazem o útero da mulher como esse solo fértil a ser fecundado. E a gente sabe que a Terra gerou tudo. Então,
esse poder é dado à mulher. Então, por exemplo, olha só, vamos lá. Poemas de Lica Sebastião, então, que está editada pela Capulana. O meu sexo é uma casa com nuvens e finíssimos cursos de água. Tu esperas a porta e és o sol. Atravessas-me e fazes uma dança frenética e eu deságuo. Então, é interessante que a gente vê toda essa dimensão de uma analogia, né, dos elementos masculinos, né, e femininos, dos órgãos, à própria natureza. Então, quando ela diz o meu sexo é uma casa com nuvens, ela já dá um aspecto todo etéreo, né, um aspecto completamente transcendental para algo que é físico. E traz o homem, então, como, né, o sol, e ela o rio, né, que pode desaguar no final, como chuva, né, já que é o céu. Então, é todo um poder que é dessa função, principalmente da fusão entre a mulher e o homem. Não é um poder que diminua o homem, e nem é um poder que leve o homem para um lugar que não é dele, nunca foi, que é esse lugar de sacralidade, esse lugar de intocável, esse lugar de poder superior. Quer dizer, existe todo esse imaginário, né, fálico, porque o homem tem o sexo exposto, então é mais poderoso. Freud já se iludiu muito com isso, né, que a mulher tinha inveja do pênis e tal. Mas na verdade, na verdade, o que acontece é que o órgão feminino, sexual feminino, é tão misterioso que assusta, porque é interno. Então, há muita coisa ali. E tudo que é desconhecido, né, causa algum tipo de medo. E com medo, como é que se age com medo? Com reação, com agressividade. O outro poema que eu queria ler da Lica Sebastião, é esse bem curtinho. Sou a ponte e tu o rio. Queria antes ser cada uma das tuas margens. Em todas as estações, cuidares do meu solo sedento. Então vejam, de novo, o que eu acho mais interessante. Não há uma hierarquia. Não há hierarquia nem no sexo, nem no amor. Não há hierarquia masculina e feminina. Tudo o que acontece, essa fertilização, essa fecundação, essa felicidade, esse quando estivermos vivos da deusa da África, tudo isso acontece pela junção do homem e da mulher. Então não é algo, no caso do homem e da mulher, porque são textos, né, de mulheres heterossexuais, mas não é o caso de colocar alguém num patamar superior. E como se vê. E eu acho isso muito sintomático, então, para se pensar nessa poesia de autoria feminina em Moçambique. Então, pensar desse desejo de liberdade, pensar na importância da dança, pensar no sexo como um motor de desejo de vida e não algo que possa causar frustração, culpa, que necessariamente o desejo precisa estar vinculado ao amor, que é uma construção social, a gente sabe que isso não existe, isso é uma construção social. E tudo isso começa a aparecer com força na poesia moçambicana de autoria feminina, e eu acho importantíssimo que essa poesia e essas mulheres realmente se libertem cada vez mais e que consigam expressar a sua própria feminilidade das mais diversas formas, não só através do corpo, mas das formas mais variadas que elas possam, né? Esses livrinhos delas aqui, maravilhosas. Então, a Lica, que já é publicada no Brasil, a Sônia, que é publicada no Brasil, a Deusa Não É, a Irondina também não é, são maravilhosas, a Melita Mazzini também. E então são, na verdade, também queria mostrar o livro da Sara Jona, que é uma pesquisadora moçambicana. Esse livro aqui, Entre o Índico e o Atlântico, ele é um... Nossa, esse livro é muito bom. Esse é um livro também que ele está publicado em Moçambique. Ainda não tem publicação no Brasil, acho que é só em Moçambique. Mas a Sara, ela é uma figura que eu admiro muito. A Sara é uma doutora
Eu estive em Moçambique, fui na Universidade Eduardo Mondlane e entrevistei professores. E você quase não vê doutores. E a Sara é doutora. É maravilhoso. Foi orientanda da Ana Mafalda Leite, como eu, e também trabalhou muito essa questão da construção do cânone, né, em Moçambique. Inclusive, ela traz uma pesquisa muito interessante que mostra que os livros, os projetos pedagógicos das escolas em Moçambique não eram pensados com base na pluralidade cultural moçambicana. Eram todos inspirados, né, apenas na vertente do sul, que é um tipo cultural que predomina em Moçambique, como se fosse o único, mas a gente sabe que não é o único. Moçambique é muito heterogêneo, né? A gente vê a Paulina Tiziane, mostra isso nas suas obras, né? Ela traz elementos do norte para contrastar com essa cultura moçambicana. Eu estive no norte de Moçambique e posso dizer, até a cor das capulanas, que é o tecido tradicional moçambicano, muda quando a gente chega no norte. A gente chega no norte, as capulanas são amarelas, laranjas, vermelhas, são todas de coisa cores linda é a capulana, lindas, né? É maravilhoso. E no sul elas são terrosas, são bege, são amarelinhas, porque condiz mais então com essa cultura cristã. Então no norte também tem uma cultura hindu que aparece ali para influenciar. É completamente diferente. Então nos costumes, tudo. Quando eu estive lá em maio do ano passado, nessa altura agora, eu estava em Moçambique no ano passado. Quando eu estive no norte, no ano passado, era época de Ramadã. Então as pessoas e você ficavam... foi na ilha, né, Vanessa? Ai, a ilha de Moçambique foi a primeira capital, que é um lugar incrível, paradisíaco, lindo e maravilhoso, né? Nossa, perfeito. E todo colonial, gente. Camões morou na ilha de Moçambique. Tem a casa dele lá. O Tomás Antônio Gonzaga foi degredado e foi para a ilha de Moçambique. Sim. Então, é incrível. E é um lugar, então, que você vê, você entra em contato com essa cultura tradicional, muito fortemente marcada. E realmente percebe que existem vários Moçambiques dentro de Moçambique. Assim como existem vários Brasis, né, dentro do Brasil. Então, acho que é por isso que essa troca, é por isso que eles, quando eles vêm para cá, eles sentem a mesma coisa, né? Sônia, quando veio para cá, agora mais recente, para a Afrolic 2019, eu levei ela para visitar alguns lugares e ela disse a mim que tinha a sensação de que não tinha saído do lugar, né? Você tem teve essa sensação quando estava lá, Vanessa, de não ter saído do lugar? Você sabe, quando eu estive lá, a primeira vez em 2017, eu tive a oportunidade de participar de um programa de televisão de arte, de Letras e Artes é o nome, da televisão moçambicana, e eu fui entrevistada por um jornalista muito legal chamado José dos Remédios. E ele me falou sobre isso, né? Ele me perguntou, o que você sentiu quando chegou em Moçambique? Nossa, e realmente o que eu senti foi que eu tinha chegado em casa. E olha, eu tenho absoluta consciência do meu lugar de fala. Eu sou uma pesquisadora ainda, claro, no Brasil ninguém é branco, mas o IBGE me taxa como branca, eu me taxaria como branca. Eu não vou dizer que eu sou negra, obviamente, mas eu chego num lugar como Moçambique e nossa, é uma questão de identidade tão forte, tão linda. É incrível, né? É incrível. Bom, eles chamam os brasileiros de primos, né? É muito bonita a relação que eles têm com os brasileiros lá. Boa. Apenas para terminar e mostrar os livros, então. Esse livro, então, foi o livro da minha pesquisa de pós-doutorado, com as entrevistas com os escritores. Eu super recomendo, acho que todo mundo tem que ter, porque são entrevistas maravilhosas, perguntas muito bem elaboradas, tem respostas dos escritores que só estão nesse livro, né? Vanessa sabe disso. Não estou fazendo eu não publiquei em outro lugar. Não estou dizendo isso porque eu estou na sua frente, Vanessa. A Vanessa é uma pesquisadora muito séria, muito cuidadosa com tudo que publica. É uma pessoa que realmente merece o salário que tem, porque a gente tem dedicação exclusiva e a gente dedica realmente nossa vida ao estudo da literatura. Tanto é que a gente está aqui fazendo live, trancado no nosso escritório. A gente passa quase 10 horas trabalhando dentro de casa. O isolamento fez a gente trabalhar triplicado. Né? A gente tá com muita saudade de todo mundo. Eu estou vendo todo mundo que está falando. Infelizmente não dá para falar com todo mundo. Mas o trabalho que a gente faz... A gente é professor porque a gente escolheu. Né? Isso é muito vocação, é amor, não...
Então, esse livro seu, como todos os outros que você faz, mas esse livro eu acho que ele tem um toque especial, porque você pegou toda a poeticidade, todas as sensações de tudo aquilo que você ouviu e jogou nesse livro, entendeu? É. Então é um livro que eu quero que seja lido pelos nossos alunos, pelo Brasil, por Moçambique, que seja reeditado, né? Uhum. Porque é um trabalho que realmente é um trabalho de fôlego, de sangue, né? Teve uma supervisão muito atenta, né? Aí eu parabenizo muito a Ana Mafalda Leite, que é uma pesquisadora que realmente a gente tem que tirar o chapéu para ela, né? Uma falda Ela, maravilhosa, ela mudou ela não, todo o meu paradigma como pesquisadora. ela não menos do que a gente teve que enfrentar muitos preconceitos para ser uma professora de literatura africana numa universidade europeia, né? E ela sabe disso, então eu parabenizo, eu gosto muito do trabalho dela e vi no trabalho que você fez muito, né, do acompanhamento dela. Então ficou um trabalho muito bom e merece que você merece que todo mundo tem, né? Por isso quando eu perguntava a você, Vanessa, já terminou? Estou terminando, estou transcrevendo, né? Porque o trabalho de transcrição só quem Nossa, faz é que sabe, né? transcrição! Quando você faz a entrevista, você fica tão feliz que a pessoa não para de falar na hora de transcrever, dá uma agonia. Mas, Pois é. enfim, esse É um livro, trabalho na maravilhoso. verdade, ele é um livro que eu publiquei em Moçambique. Eu estou vendo várias pessoas comentando que querem. Me escrevam, meu e-mail é vanessariambal@gmail.com, mas eu já antecipo que eu não tenho muitos volumes, muitos exemplares, porque a editora Alcance de Moçambique me deu poucos. Eu quero publicá-lo, republicá-lo novamente no Brasil. Estou procurando fazer isso, tá? Mas, de qualquer forma, alguns exemplares eu ainda tenho. Eu preciso falar do meu grupo de pesquisa, que eu acabei não falando Sim. deles, lindos, maravilhosos, incríveis. Eu amo o que eu faço. Sávio também é como eu. Sávio é o workaholic número 1 da UFPB. Você liga para ele às 7 da manhã, ele já está trabalhando, uma coisa louca. Então, eu amo o que eu faço. Me perguntaram ainda esses dias, Vanessa, e quando você está naquele dia ruim, você não vai se arrastando para dar aula? Eu digo, não. Se eu estou num dia A gente ruim, vai ruim e volta melhor. não! Se eu estou num dia ruim, dar aula é o melhor momento É. do meu dia. A É gente aquele esquece. momento, nossa, é aquele momento que tudo flui, que tudo faz sentido. Então, eu sou encantada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E esses meninos, que eu estou vendo vários aqui mandando beijinhos e corações, esses meninos Maravilhosos. maravilhosos, que fazem parte do meu grupo de pesquisa, alguns São nosso são combustível, seus, né? sim, São alguns são seus combustível. orientandos, como Sayonara, né, e Luciana, e Luciano. outros foram seus, como Rodolfo, e de qualquer forma, todos que a gente acaba dividindo, porque a gente faz um trabalho de parceria, todos esses Parceria. meninos, eles são para mim um grande orgulho e são pessoas muito dedicadas e que eu tenho realmente muito carinho e muita felicidade em poder compartilhar esses momentos com eles. Olha, Eduardo dizendo que as aulas são maravilhosas. Ai, saudade dos meus São sim, sim. alunos. E a Então, Sara recomendou seu livro, viu? A Sara Jona também recomendou. a Sara, eu tenho um livro com a Sara e com a Ana Mafalda. Esse Eu tenho realmente esse. esse eu não tenho nenhum mais. Esse é 6 reflexões em torno do cânone literário moçambicano, que é de vários pensadores, É. entre brasileiros, português, no caso Ana Mafalda, e moçambicanos. Está bem interessante. Esse eu já não tenho, mas é meu, de Sara e Ana Mafalda. Então, eu fiz com o Geáfricas, que é o grupo de pesquisa, que eu amo de paixão esses meninos. Olhem essa foto desse menino na ilha de Linda. Moçambique. Que foi você que tirou, né? Foi Eu você que... fiquei doida, eu queria roubar esse menino, meu Deus do céu. É um menino, coisa mais linda, o Sofito. Bom, esse livro está muito legal, é um resultado dos nossos anos já de pesquisa. A gente já foi a vários congressos, vários eventos. Esses meninos, eles sabem que eu meto todo mundo no carro. Se pode meter no carro, a gente vai, aluga lá uma casa, um apartamento grande, fica todo mundo lá. É uma delícia. E então esse trabalho está muito bonito. Agora a gente está fazendo um outro livro, ainda o mesmo grupo, para publicação em e-book. Fora isso, tem esse, que é a Menina dos Meus Olhos, que eu amo muito, que é Cânones e Muito bom Invisibilidades também. Literárias em Angola e Moçambique, que é meu e de Ana Mafalda Leite, e que tem aqui artigos dos maiores pesquisadores do Brasil, né? Esse é da editora da UFPB. Gente, a editora da UFPB faz um trabalho primoroso. Essa foto de capa também é da ilha de Moçambique, foi José Eduardo Agualusa que tirou e me cedeu a foto. Eu acho linda essa foto também,
Ana Mafalda diz que cada bicicletinha é uma de nós. Uma fofa. E daí aqui tem artigo de Sávio, tem de Ana Mafalda, tem meu, de Ana Maria Martinho, que é uma grande pesquisadora portuguesa da Universidade Nova de Lisboa. Tem o Benjamin Abdala, somente Benjamin Abdala da USP, né, que é um dos precursores do estudo das africanas. Tem o Marcelo Pagliosa, que é do Maranhão, enfim, o Francisco Topa, que é da Universidade do Porto, daí a Tânia, aqui da UFRN, a Helena Brugione, da Unicamp, a Rosilde e a Zuleide, da UEPB, e por aí vai, né? Tem pesquisadores muito interessantes, artigos tão ótimos, então é algo um trabalho do qual eu gosto muito. Enfim, então eu queria saber alguma coisa, retorno de você, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tem sim, Vanessa. Tem aqui. Fala o Gustavo aí. perguntou, mas eu acho que você falou sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta do Gustavo Huckert, né? Nosso querido vice-presidente da Afrolic. Gustavo, né? Querido. E também o Benjamin foi o primeiro presidente da Afrolic, né? O Benjamin junto com a Jane Tutiquian, aí depois eu assumi, né, junto com a Tânia, e depois agora veio o Gustavo junto com a Jurema, né? Ainda bem que a Afrolic ela está continuando, isso é muito importante. Ele tocou justamente naquele assunto que você falou, né? Se você atribui a preferência da poesia em Moçambique a esse ato da escrita do Rauana, mas você falou sobre isso, né? E também falou sobre o inverso em Angola. Você falou sobre isso. Na verdade, não sei se ele acompanhou quando eu falei, mas rapidamente, na verdade, é uma suposição minha a partir das análises que eu fiz, né? Não é uma coisa que eu possa dizer dogmaticamente que é assim, mas o que eu vejo é uma geração atual muito mais voltada à poesia em Moçambique e pode ter relação com essa consciência geracional que começou mais fortemente com Craveirinha e Noêmia de Souza. E teve, então, continuidade a partir de Eduardo White e de vários outros, Rui Knopfler, vários outros grandes poetas moçambicanos. Por outro lado, a gente tem uma geração de prosa mais forte a partir do Luandino Vieira, que teve sua sequência, porque o Luandino publicou muitos livros, enquanto o Luiz Bernardo Onuana publicou pouquíssimo. Então, eu vejo essa relação de, por isso, mais incidência na poesia em Moçambique. Tem várias gerações de poetas novos moçambicanos. Essa Chitende que eu falei, que é da deusa da África. Tem a Kupaluche em Moçambique, que é uns meninos incríveis, que tem uma revista, Literatas. Tem várias... A própria geração charrua, que era do Ungulani, né, Bacacós e Eduardo White, que foi perdendo espaço, né, para essas outras gerações, mas que ainda publicam, pelo menos o Ungulani, acabou de publicar até pela Capulana, né, as mulheres de Gungunhana, então maravilhoso. Então, o que eu percebo é isso, é esse tipo de vocação literária moçambicana mais voltada à poesia do que à prosa, e eu relaciono com esses fatores. Pronto, espero que tenha respondido, Gustavo. Tem o Rodrigo Nunes, né, falou que lembrou do conto que você analisou, Sonho da Alma, de Lilia Moncler. Sim, Sonho de Lima. Ele indicou, Sonho de Lima, exatamente, ele indicou o documentário A Maçã de Eva, quando você estava falando do Sagrado no Feminino. Olha que ótimo, eu não vi esse documentário, já vou anotar. Eu aprendo muito com esse povo, sempre me dão dicas ótimas. É uma das coisas que eu mais gosto de dizer em sala de aula, né? Principalmente da pós-graduação. Porque antes de eu ser professor da UFPB, eu era da Rural e eu vinha, né, lá de Garanhuns para João Pessoa para dar aula como professor colaborador. Por quê? Porque eu não abro mão de dar aula na pós-graduação. Porque a gente aprende muito com os pesquisadores, né? E eu estava vendo uma live da Maureen com a Teresa Salgado, e uma das coisas que a Teresa Salgado disse muito sabiamente foi confortante. No sentido de, eu não admito que um pesquisador tenha que se adequar à pesquisa de ninguém. O pesquisador é um pesquisador. O orientador é o primeiro leitor dessa pesquisa. Ele é cúmplice daquela pesquisa e a gente aprende com o pesquisador. Então, eu fiquei muito feliz com esse discurso, porque é justamente nisso que a gente acredita. A gente está na pós-graduação porque tem esses pesquisadores aí maravilhosos que vêm com objeto de pesquisa que a gente não lê, porque a gente não pode alimentar a hipocrisia, Vanessa, que a gente lê tudo. A gente não tem, a gente é humano. Né? E vem esses meninos com cada ideia. Né? É incrível, é incrível. Com cada ousadia, e a gente compra a briga, e eles estão aí defendendo,
estão defendendo mestrado, defendendo doutorado, ocupando, vindo trabalhar com a gente. Porque o que a gente quer é formar uma quadrilha mesmo, né? Uhum. Né? A gente quer formar. E a gente tá, e é porque a gente não vai dizer aí os nossos projetos, né? Vem muita coisa boa aí, minha, de Vanessa, junto com a France, a Fabiana que chegou agora. Pode ter A gente certeza está que uma a equipe UFB, boa. a UFBB vai ser no mínimo um centro de excelência, no mínimo, tá? Adoro, adoro. É isso aí. Mas Quero assim, também só. agradecer, Vanessa, ah, a PRPG entrou na live, tá? Aí eu quero olha que agradecer máximo. para prestigiar, né? A UFPB sempre prestigia tudo que a gente faz e abre portas, então Dá eu sou, suporte. eu sou muito feliz, você assim, é minha amiga pessoal, você sabe o quanto eu sou feliz hoje de ser professor da UFPB, né? O Eu quanto isso sei. melhorou minha vida em todos os aspectos, né? Então, a UFPB para mim é só gratidão. Só um parênteses para dizer que o grupo de pesquisas, o Geáfricas, que eu coordeno, a gente vai abrir uma página de Instagram para o grupo e eu vou postar ali os encontros do grupo com escritores, porque a gente teve encontros com 5 escritores já, com o Agualusa, o Mia Couto, o Ondiak, o Walter Ugumãe e a Vera Duarte. A gente teve encontro do grupo com esse escritor, de 1 hora e pouco, e foram conversas incríveis, maravilhosas que a gente quer compartilhar. Então, brevemente, eu vou fazer um perfil Geáfricas, fiquem atentos, e daí vou compartilhar esses vídeos. Muito Pronto, bem. Vanessa, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live. Um carinho Não tem especial mais a todo mundo. perguntas? Não, não fizeram mais, só Oh, sugestões, né? Só sugestões de leitura, né? Porque a sua fala foi muito completa, Vanessa. Eu estou muito feliz com essa sua incursão no estudo da autoria feminina em Moçambique, né? Realmente você foi a fundo, foi atrás, você está com informações valiosas, né? Claro que a gente não diz tudo, claro que você tem muita coisa guardada. Eu acho isso muito importante, até porque você guarda com muito carinho aquilo que você pesquisa e divulga na hora certa, né? Você é uma pessoa muito generosa, como professora e como pesquisadora, você não só nega informação, né? Mas a gente diz no popular. E eu acho que o caminho é esse, né? Eu estou muito feliz também com o Geáfricas, seu grupo de pesquisa está bombando, eu fico muito feliz com o sucesso dos meus amigos. Quero agradecer você ter aceitado o convite de participar da live do MOSA, que é meu grupo de pesquisa, mas esses grupos vão se reunir, vão dar as mãos, fazer uma grande gira africana e fazer um grande evento na uh, UFPB, né? Trazer esse com povo, certeza. trazer, eu não considero os primos, né? Trazer nossos irmãos africanos, porque são irmãos, né? Todos nós somos humanos, eles são nossos irmãos. E a gente sabe que existe um débito colonial muito grande, né? Existe muita coisa aí que a história apagou e a gente vai usar esses eventos para sanar esses erros do passado. Eu acho que quando a gente estuda um africano, a gente estuda um texto de autoria negra, quando a gente reconhece, não é, os problemas que intersectam as relações de raça, classe e gênero, a gente está, no mínimo, não é, cumprindo um débito de pessoas que estiveram antes de nós e não fizeram isso por preconceito. Né? É. Então, E, na verdade, esse não é um problema, não é só uma dívida não, do passado, esse é um problema da atualidade, da que atualidade, tem que ser exatamente. resolvido agora e por nós, que temos consciência de todos os privilégios, né, que nós temos e já tivemos exatamente por não sermos negros, né? Então Exatamente. a gente tem que ter consciência do nosso papel É, e principalmente fomentar o quão possível for a visibilidade desses isso. escritores talentosíssimos. É A obrigação ideia nossa, né? é É o obrigação mínimo, é o nossa. É o mínimo, é o mínimo. mínimo. Então, realmente, eu acho fundamental, e é o que eu sempre digo, né? Eu tenho consciência do meu papel e do meu lugar de fala. Eu não sou uma mulher negra, eu não estou me colocando como uma mulher negra e nem falando pela voz de uma mulher negra, eu só estou aqui como uma pesquisadora, querendo, então, trazer à tona e contribuir no que eu puder para dar cada vez mais visibilidade para essas autoras que, obviamente, merecem toda a visibilidade do mundo e que, às vezes, não são conhecidas porque a formação desses cânones são muito arbitrárias e dependem muito de São. valores de determinada sociedade. Então, nós, como pesquisadores da contemporaneidade, é que temos que mostrar que agora a hora é exatamente de reverter
todo esse estigma histórico de invisibilização, né, que tem a ver com essa intersecção entre raça e gênero, né? A gente tem que mostrar que não precisa mais ser assim, que não pode mais ser assim. Eu também gostaria de agradecer o seu convite. Você sabe, você é meu amigo, amo você de paixão. A gente tem uma parceria muito boa. Eu tenho um carinho enorme por você e muito respeito intelectual por você. E queria agradecer muito esse povo lindo que está aí mandando beijinho, coração, meus alunos queridíssimos, São ex-alunos que maravilhosos, né? vieram, que estão aí olhando, gente na minha família, gente de Moçambique, amigos queridos, de Portugal. Então, realmente agradecer a oportunidade de ter falado. Eu espero, sinceramente, que tenham gostado e Foi que falem maravilhoso. comigo, me escrevam, é vanessariambal@gmail.com, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação que eu possa vir a dar, vai ser um prazer enorme, porque nós aqui que trabalhamos com africana, quanto mais a gente puder compartilhar e falar, é melhor, porque a gente está aqui exatamente para poder compartilhar, né? Então, É isso quanto aí. mais, melhor. Pronto, a sessão de lives vão continuar, tá? Na próxima semana, dia 27, vai ter uma live com a professora Francis Silva, professora que está bombando na UFPB, está bombando aí nas lives no mês de maio, né? Uma intelectual negra, empoderada, que vai falar de literatura brasileira. Quero agradecer a todo mundo que participou. A live vai ficar salva no feed, e depois a gente se vê. Obrigado, Vanessa. Beijo grande. Beijo para todo mundo. Obrigado, UFPB. Obrigado ao povo da UFRPE que estava aí, pessoal da UFAP de Garanhuns, meus alunos, ex-alunos, meus colegas, todo mundo. Beijo grande. Beijo, Vanessinha. Beijo, Linda. beijo. Tchau, Beijo a todos. tchau. Tchau para Obrigada. todo mundo. Tchau.